não vão me ver aqui com tanta frequência. Eu quero ler com vocês aqui, no primeiro evangelho, Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 44. Vou ler apenas um versículo. Nós estamos falando, de manter a persistência em meio à crise, E eu quero também trazer uma mensagem aqui hoje falando sobre isso. Eu quero falar sobre encontrando o reino de Deus em meio às crises, em meio às dificuldades, em meio aos tempos desafiadores. E já você vai entender, eu acho, do que eu estou dizendo. Aqui no capítulo 13 de Mateus, versículo 44, fala da parábola do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Eu quero orar nesse momento. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela maneira como o Senhor tem nos abençoado, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante da santa, poderosa e bendita palavra do Senhor, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que, pelo Teu Espírito, ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, fale conosco, apesar de mim, ó Pai. Fale aos nossos corações, derrame sobre nós o Teu Espírito, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Que essa palavra seja direcionada do Senhor para nós, e que nós possamos ouvir mais uma vez a Tua voz, porque é isso que importa, é que nós possamos ouvir a Tua voz, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lemos aqui o versículo 44 do capítulo 13. Eu estava pensando sobre essa palavra aqui, e essa semana, quem é um pouquinho mais ativo nas redes sociais, ou talvez seja só o meu nicho, essa semana teve uma polêmica, teve um rapaz que falou algo polêmico em relação a Jesus. É um rapaz, Daniel Pax. Ele ficou conhecido porque ele faz stand-up. E ele costumava fazer stand-up dentro das igrejas. Ele é uma pessoa que ganhou muita notoriedade, ele ficou conhecido por fazer piadas da igreja. Tanto que o personagem dele era Pastorzão, alguma coisa assim. Então ele rodou por muitas igrejas e ele foi criado numa igreja evangélica, o pai dele é pastor. Mas de um tempo para cá ele começou a bater em alguns pontos ele tem razão. Mas essa semana ele participou de um podcast, e aí agora está rolando um recorte de um podcast dele, que ele fala que Jesus não traz alegria para ninguém. Ele fala que com Jesus a pessoa só perde. Ele diz assim que quando as coisas dão certo, o mérito é de Jesus. Mas quando as coisas dão errado, é culpa minha. Ele fala, culpa minha, que eu não tive fé o suficiente. Aí ele fala assim, então Jesus só ganha. Ele nunca perde. Quem perde sou eu. Mas quando ganha, é ele que ganha. E aí ele fala algumas coisas duras, ele fala algumas coisas ali que é até ruim para a gente repetir. Então ele vai falando sobre isso. Ou seja, uma pessoa que viveu num ambiente que talvez não tenha sido um ambiente muito agradável. Mandaram num grupo que eu participo, o que a gente achava daquilo ali. A única coisa que eu pensei, que eu até respondi, foi que infelizmente
ele fez parte de um lugar que tinha uma teologia muito ruim. Eu disse que ele é fruto de má teologia. E eu não quero falar mal da pessoa dele. Mas os argumentos que ele usou, o que ele falou, você percebe que é uma pessoa ferida. Uma pessoa que passou por grandes dificuldades, uma pessoa que teve alguns problemas. E infelizmente ele não encontrou alguém que apresentasse para ele o verdadeiro evangelho. E você vai entender que isso tem a ver com a mensagem que eu quero trazer aqui. Porque é uma pessoa que esteve no ambiente, mas ele não conheceu o necessário. Porque quando ele fala que Jesus não traz alegria para ninguém, eu não posso concordar com ele. Eu não consigo concordar com ele. Porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, se a gente conhece verdadeiramente o que é o Evangelho, o que é Jesus, nós ainda nos alegramos. Não que nós não tenhamos momentos de tristeza. Nós passamos por dificuldades, nós temos perdas consideráveis, que é normal a gente ficar triste, às vezes com raiva, às vezes ansioso. É normal acontecer isso. Mas o Evangelho, se você conhece o verdadeiro Evangelho, você consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre aquela paz que excede todo o entendimento. Que é onde você fala assim, mesmo na tristeza, mesmo perdendo algo muito valioso, ainda assim, eu consigo ter paz no meu coração e eu consigo acreditar que o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Eu estou vendo aqui meu amigo Eric. Eu falei com o Eric ontem, né? E eu falei, você não apareceu mais lá na igreja, né? E o Eric falou de uma perda muito grande que ele teve. E eu entendo, não tem como não se entristecer com essa perda. Mas nós estamos falando aqui de uma parábola que fala de um tesouro escondido. E a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse aqui é o conceito de parábola. Parábola é algo que, se é usado, principalmente aqui nas Escrituras, se é usado para falar de uma coisa, mas que dá a entender outra. Fala de uma verdade que às vezes não aconteceu, mas traz princípios para que a gente entenda outra coisa. E o capítulo 13 aqui de Mateus é uma virada no Evangelho de Mateus. Mateus tem 28 capítulos. E o capítulo 13 é quase a metade. Que daqui para frente, no capítulo 13, tem várias parábolas. Nesse momento, é o momento que Jesus começa a falar com os discípulos. Ele começa a deixar um pouquinho de lado. Se você for lá em Mateus 6, você vai ver o Sermão da Montanha, que tem uma grande multidão. Fala que tinha uma grande multidão seguindo a Jesus. Nesse momento aqui, Jesus está mudando o foco. Jesus começa a ensinar para os seus discípulos, para os 12 que estavam ali, ele começa a direcionar para eles. E Jesus começa a falar por parábola. Ele fala algumas coisas, que daí até os discípulos falam assim, mas Senhor, o que significa isso que o Senhor quis dizer? Senhor, por que o Senhor está falando através de parábolas? E Jesus fala para eles, olha, eu estou ensinando dessa forma, que é para vocês entenderem. Para que os outros, que os escribas e os fariseus, eles não entendam, mas é para vocês entenderem. E ali Jesus está convidando eles para continuar. Porque você só vai entender a explicação se você continuar caminhando. Então as parábolas, elas podem confundir um pouquinho, mas quem continua próximo e continua caminhando com Jesus, vai entender. E a parábola, todas elas aqui no Evangelho de Mateus, elas começam assim, o reino de Deus é como? O reino de Deus é como? Então Jesus ele começa a dizer, na linguagem deles, o que é o reino de Deus. E nessa parábola não é diferente. Que Jesus fala, o reino dos céus. Aqui, deixa eu só explicar para você uma coisinha. Mateus vai sempre falar reino dos céus. Nos outros evangelhos, você vai encontrar reino de Deus. Qual é a diferença? Nenhuma. Talvez eu vou
transitar aqui por reino dos céus e reino de Deus, então você já entenda aí que é a mesma coisa. Não muda nada. A única diferença é que Mateus ele coloca reino dos céus porque eles tinham um certo cuidado em escrever o nome de Deus. Né? E ele escreve para os judeus. Então eles tinham um certo cuidado em escrever o nome de Deus. Então por isso que ele usa reino dos céus. Mas é a mesma coisa que os outros evangelhos chamam de reino de Deus. E aí Mateus diz aqui nessa parábola, que Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Essa história, essa parábola conta de algo que era do cotidiano ali deles. Fala que esse homem, aqui da história, ele está no campo, é um camponês, ele está cuidando. Isso era muito comum na época. Os senhores que tinham os seus campos, eles contratavam outras pessoas para fazer o serviço, contratavam para trabalhar. E fala que esse camponês aqui, ele lá trabalhando, e ele encontrou algo que não era comum encontrar, mas era comum acontecer. Como naquela época as terras eram muito saqueadas, que vinham outras nações e saqueavam a terra, era muito comum que escondesse embaixo da terra o que tinha de valioso. Só que não era tão fácil de encontrar. Geralmente quem encontrava era a pessoa que tinha escondido, porque ela sabia onde era. E provavelmente esse camponês chega nesse lugar, onde ele sabia que ele precisava limpar, que ele precisava cuidar, mas aí ele está lá cuidando e ele vê alguma coisa. E ele começa a escavar ali e ele encontra um tesouro muito valioso. Ele encontrou algo que outros não tinham encontrado. Por que eu citei o Daniel? Porque provavelmente Daniel viveu no mesmo campo que nós estamos vivendo. Ele viveu as mesmas coisas, talvez ouviu as mesmas palavras que a gente ouve. Porque ali passavam várias pessoas. E ninguém tinha encontrado esse tesouro. Mas esse homem encontrou. O que eu quero dizer com isso? Esses tempos atrás eu até comentei sobre isso, que vão ter pessoas que vão passar 15, 20, 30, 40, 50 anos frequentando a igreja, participando das coisas da igreja, fazendo cantina, cantando, pregando, fazendo de tudo. Mas pode ser que essa pessoa viva todo esse tempo sem encontrar o verdadeiro tesouro. Passa por muito tempo fazendo a mesma coisa, todos os domingos, todas as semanas. Mas no final da sua vida, infelizmente, não encontrou o verdadeiro tesouro. Esse homem encontrou algo tão precioso, e Jesus falando, é como o reino de Deus. Quem que é o reino de Deus? Jesus falava, olha, é chegado o reino de Deus. Naquela época onde existiam vários reinos, e os judeus esperavam por alguém que vinha ali, esperavam por alguém que viesse ser o rei deles, e que tirasse eles dali da servidão dos romanos. Eles esperavam por alguém que fizesse isso. Jesus chega e fala, é chegado o reino de Deus. O povo judeu esperava que alguém os libertasse. Jesus veio para libertar, mas não da forma como eles esperavam. Jesus traz libertação, mas não da maneira como eles esperavam. E Jesus diz assim, é chegado o reino de Deus. E muitos não perceberam. Muitos não viram. Muitos não conheceram exatamente quem era o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é uma frente de batalha. O reino de Deus não era um exército. Não era um reino poderoso que tinha um monte de gente. O reino de Deus é o próprio Jesus. Se você se lembrar de quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, né? Até quem não frequenta a igreja nenhuma conhece. Não, Pai Nosso, deixa comigo que eu entendo.
E quando Jesus ensina, fala, então vocês orem assim. Ele está dizendo o modelo que se deve orar. Ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, olha, chegou para vocês o verdadeiro reino de Deus, o verdadeiro reino dos céus. Sou eu que estou apresentando, não eu não, não, Jesus. Sou eu o próprio reino de Deus, sou eu o encontro dos céus com a terra. E o que eu e você temos diante disso? Porque Jesus fala assim, ó, eu vou, mas eu vou enviar para vocês um Consolador, que é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo faz morada em nós, o reino de Deus faz morada em mim e em você. Nós somos hoje o encontro dos céus com a terra. Nós pisamos na terra, mas nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que é o próprio Deus vivendo em nós. É o próprio reino de Deus vivendo dentro de nós. Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, se nós não conhecemos quem é o Espírito Santo, infelizmente nós estamos dentro do campo, nós estamos caminhando dentro do campo, mas nós não encontramos o verdadeiro tesouro. E aí nós podemos passar muitos anos, podemos viver muitos anos, sem encontrar o verdadeiro tesouro. Há uns dias atrás, eu conheci pelas redes sociais uma outra pessoa que também bagunçou as redes sociais. É um rapaz chamado JP. Acho que é isso, se eu não estou enganado. É um funkeiro, um ex-funkeiro, chamado JP. Que ele anunciou no final de um show, ele falou, ó, a partir de hoje, esse foi o último show, eu não vou fazer mais esse show. Que eu tive um encontro com Jesus. E a partir disso, o que eu canto, o que eu cantava, não faz mais sentido para mim. Eu estou deixando isso aqui. Eu estou deixando a minha carreira. Então ele vai, pega uma placa e volta, levanta essa placa. E na placa está escrito, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele anuncia então a parada. Que ele não vai fazer mais aquilo. Ele anuncia que ele vai deixar alguns contratos que ele tem, que segundo ele não agradam mais a Deus. Não fazem parte mais da vida que ele vive. E depois eu vi um vídeo dele e da esposa dele, que também é uma influenciadora. E aí eu escutei um pouquinho só do que eles estavam dizendo. Ele falou assim, olha, eu estou abrindo mão de... Eu estava fazendo em média 70 shows por mês. Cada show, eu custava em média 50 mil reais. Ele está abrindo mão disso. Uma conta bem simples, dá 3 milhões e meio de reais por mês. Isso dos shows. Aí ele falou, estou deixando também, estou rompendo um contrato com uma casa de aposta. Dessa casa de aposta, para fazer anúncio, eu recebia 300 mil reais por mês. Falou, eu estou deixando também, vou pagar uma multa de 1,5 milhão de reais para poder deixar, porque eu estou rompendo o contrato. E aí eu fico pensando, o que esse cara encontrou para abrir mão de tudo isso? Será que nós teríamos essa coragem? Será que nós temos convicção daquilo que nós encontramos, como esse rapaz teve? Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Eu comecei a me questionar, tanto dinheiro assim? Será que não dava para fazer pelo menos uma metade só de show?
E ele falou: estou deixando. A partir de agora, isso não é mais a minha vida. Isso não pertence mais àquilo que eu decidi viver. Isso não faz parte mais daquilo que eu encontrei. E ele fala: tem muita gente me criticando. Meu empresário acha que eu fiquei louco. Está todo mundo achando que eu perdi o juízo. Eu pensei, eu acho que até eu estou pensando, cara. Será que você realmente está em pleno juízo? Ele falou: mas é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu encontrei algo que mostra para mim que toda a minha vida era vazia. Eu encontrei um tesouro que eu nunca tinha visto nada parecido. Ele encontrou o reino de Deus. E o reino de Deus para ele era abrir mão de tudo aquilo que ele vivia. Ele fala: tem letras que eu cantava que eu não posso mais fazer isso. Isso não faz parte mais de mim. Eu encontrei Jesus, e encontrando Jesus eu não posso mais levar a vida que eu levava. A minha esposa, o que a gente vivia, não tem mais sentido para nós. Eu encontrei algo muito mais valioso do que a vida que eu estava levando. Talvez a gente nunca nem vai saber o que é ganhar 3,5 milhões por mês. Talvez o Zé vai saber, alguém, o Mauro. E eu fico à disposição para ajudar a gastar. Mas é algo que fica meio distante de nós. Como eu disse, não para todos. Mas fica meio distante. Mas é muita grana. E o cara falou assim: para mim, não vale mais nada. O apóstolo Paulo falou assim também. O apóstolo Paulo falou assim: tudo que eu tinha como ganho, para mim é perca. Porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu tinha de mais precioso, eu abri mão. Porque agora a minha vida pertence a Cristo. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa? Será que nós realmente encontramos esse tesouro que está escondido? Será que nós realmente encontramos isso para dizer: deixo tudo que é precioso para mim e agora eu vou viver isso aqui? Porque, como eu disse, eu posso frequentar a igreja todo domingo. Eu posso participar de reunião durante a semana. Eu posso participar do pequeno grupo na quinta-feira. Eu posso até jogar futebol lá com o pessoal na terça-feira. Ainda que eu chute a canela de alguns. Posso fazer muitas coisas. No sábado eu participo até do churrasco com a galera da igreja. Participo do louvor. Prego. Faço um monte de coisa. Mas será que isso tem alguma relação com o reino de Deus? Será que isso diz realmente quem eu sou? Porque pode ser que esteja pregando e falando do reino de Deus, sem nunca ter encontrado o reino de Deus. Sem nunca ter encontrado o verdadeiro tesouro. O tesouro escondido. Porque não é tão fácil de achar. Embora ele esteja acessível. Mas muitas vezes a gente mira em Jesus e acerta na religiosidade. A gente mira em Jesus e acerta na frequência de culto. A gente mira em Jesus e acerta na música, no louvor. Mira em Jesus e acerta na pregação. Não, mas agora, quem me conhece sabe. Eu não levo mais aquela vida que eu levava antes. Eu não sou mais aquela mesma pessoa. Mas será que isso é apenas algo que eu abri mão só para parecer um pouquinho melhor aqui para vocês? Ou será que realmente tudo que eu abro mão tem a ver com o que eu encontrei no Evangelho de Jesus Cristo? O André me perguntou se tinha tópico a mensagem. E eu falei que não. E eu fiz de propósito. Porque eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estava falando aqui. Porque às vezes coloca o tópico, a gente... assim, perdi ali, mas daqui a pouco volta, eu vou ver do que ele está falando. A gente dá uma dispersada.
E eu percebi que na última vez que eu preguei, tinham as pessoas cochilando. Então, eu falei assim, ou eles prestam atenção em mim, ou eles vão perder. Então, se você está cochilando, gente, eu vou dar um conselho para vocês. Quando vocês verem lá que sou eu que vou pregar, agora vocês já sabem que eu falo bem devagar. E vai dar sono mesmo, eu sei que dá. Então dorme um pouquinho à tarde ali, descansa um pouquinho, para que chegue aqui e você consiga ficar comigo na mensagem, para que você não perca. Porque não adianta, eu já tentei fazer diferente, mas eu não consigo. Eu falo devagar, eu falo na mesma velocidade que eu como, é bem devagarinho. Quem sai para comer com a gente sabe do que eu estou falando. Então aqui, gente, o que ficou de mais forte para mim nessa mensagem aqui é um versículo só, mas que tem um tesouro precioso aqui nessa palavra. O reino de Deus, o reino dos céus, é como um homem que encontrou um tesouro. A expressão forte aqui é o homem que encontrou o tesouro, e esse tesouro é o reino de Deus. Esse tesouro é o reino dos céus. Esse tesouro é o próprio Jesus. Só que continua. Então, após essa expressão do tesouro encontrado, a outra coisa que fica aqui, que eu quero falar, e eu quero falar sobre isso já para finalizar, é que esse homem vai e ele vende tudo. Ele vende tudo. Se você for pesquisar essa palavra, como ela está escrita no original, em grego, você vai encontrar algo precioso. Você vai ver que tudo significa tudo. Legal? Muito precioso isso. Essa informação eu tenho certeza que você não conhecia. Tudo significa tudo. É isso mesmo. Quando eu olho para isso aqui, eu fico pensando, o que foi que esse homem viu? Que ele falou, tudo que eu tenho não vale mais que isso. Esse tesouro precioso eu preciso. Fala que ele foi e escondeu. Ele foi astuto. Ele não avisou o Senhor, o dono do campo, ele não avisou. Porque se ele avisa, o dono do campo tinha direito, porque está no campo dele. Ele não falou nada. Ele foi embora. Vendeu tudo que ele tinha. E voltou. Comprou o campo e ele pegou o tesouro para ele. Quando fala tudo, é tudo. O que você precisa abrir mão para encontrar, para mergulhar, para adentrar, para conhecer esse tesouro? O que você precisa abrir mão? O que você precisa vender? O que você precisa entregar para viver esse tesouro? Porque quando ele fala de tudo, ele fala da completude. Quando ele fala de tudo, ele traz a ideia do apóstolo Paulo. Tudo que eu tinha agora não tem mais valor algum. Tudo que eu tinha não vale o que eu encontrei. Muitas vezes a gente se apega em algumas coisas. E a gente fala, eu queria viver aquilo que Deus tem para mim. Mas disso eu não vou abrir mão. O que é o tudo para você? Às vezes o meu tudo é diferente do seu tudo. Às vezes o que eu preciso abrir mão é diferente do que você precisa abrir mão. Provavelmente são muito diferentes. O tudo, o meu tudo e o seu tudo são muito diferentes. O que é que você precisa? Eu queria que você pensasse nesse momento. O que é que tem travado? O que é que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus? O que é que tem se colocado no meio da sua vida de intimidade com Deus, com o Espírito Santo? O que você precisa abrir mão para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você?
Pode pensar. Do que você precisa abrir mão? Qual é o tesouro que você acha que é mais valioso que esse tesouro aqui, que é o tesouro do reino de Deus? O que é mais valioso para você? Nesse momento, na sua vida, o que tem sido mais valioso do que viver uma vida de intimidade com Deus? Queria que você se colocasse em pé neste momento, para parecer que está acabando. Mas é verdade, nós já vamos terminar. Se você que é daqui da igreja, talvez você vai se lembrar. O ano passado, em 2 vezes que eu preguei, eu trouxe praticamente a mesma temática, seguida. Eu falei da história de Marta e Maria, que Maria vai lá, quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, algo muito precioso, porque aquilo me impactou. Quando eu vi, eu falei, mas o que essa mulher encontrou? O que essa mulher viu que eu não estou vendo? Porque ela entregou 1 ano de trabalho aos pés de Jesus. E logo na sequência, eu preguei uma outra mensagem que fala de uma pecadora que chega na casa de Simão e ela faz a mesma coisa. Ela pegou um perfume precioso, um perfume caro, e ela quebra e derrama sobre Jesus. Eu acho que foi um intervalo de 2 meses mais ou menos. Eu tinha que trazer novamente aquela mensagem, porque não saía da minha cabeça. Eu ficava pensando, o que essas mulheres encontraram que eu não encontrei? Qual é o tesouro que elas têm? O que elas viram em Jesus que eu ainda não vi? O que elas encontraram que eu não consigo enxergar? Eu questionei a minha vida com Deus. Eu questionei, eu pensei, mas será que algum dia eu vi alguma coisa próximo do que essas mulheres estão vendo? Será que em algum momento eu encontrei alguém precioso de tal forma que eu vou lá e vendo tudo que eu tenho para entregar aos pés dele? Esse é o questionamento que eu tenho me feito desde então. Porque eu entendia, eu achava que eu tinha encontrado. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente olha para essas pessoas, quando você olha para a mulher samaritana, você fala, o que foi de tão especial que essa mulher encontrou, que no mesmo momento ela nem pensou mais no que as pessoas iam dizer dela, mas ela saiu correndo para anunciar o reino de Deus para todos na cidade de Samaria. Porque às vezes eu frequento a igreja, eu venho aqui, escuto uma palavra impactante, mas na segunda-feira eu sou a mesma pessoa. Na segunda-feira, nós temos que ser o reflexo daquilo que nós aprendemos no domingo. E na terça, daquilo que nós vivemos na segunda com Deus. Porque aqui é só mais um momento especial. Mas a vida com Jesus é esse encontro diário com o reino dos céus. Eu quero dizer para você que você é a resposta da oração de muita gente. Você é a resposta de oração de muita gente. Tem pessoas na segunda esperando para conhecer aquilo que você viveu no domingo. Tem pessoas na terça esperando aquilo que você viveu com Jesus na segunda-feira. E às vezes nós vivemos de domingo em domingo apenas. E algumas pessoas que têm orado e pedido para Deus, Senhor, traz alguém para me ajudar. Eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, traz alguém. O que é o tudo que tem te impedido de ter o reino de Deus nas suas mãos, de viver o reino de Deus de maneira tão impactante, que você vai chegar em alguém, e essa pessoa vai olhar e falar, não,
essa pessoa tem guardado dentro dela um tesouro muito diferente. Essa pessoa vive algo que eu nunca ouvi falar. Essa pessoa encontrou o tesouro que Maria encontrou, que a mulher pecadora encontrou, que todas as pessoas que cruzaram com Jesus conseguiram encontrar. Nós precisamos nos questionar se nós realmente encontramos esse tesouro. Você pode dizer? Você consegue responder de imediato: sim, eu encontrei o tesouro. Você tem convicção disso? Você está convicto de que você não apenas frequenta a igreja de domingo a domingo, mas você vive o tesouro do reino de Deus na sua vida, dia após dia? Você pode dizer isso com convicção? Quero que você feche os olhos neste momento. Quero que você medite na letra dessa música. E nós vamos orar logo depois. Vem